Eu sou o DH, para quem não me conhece. Para quem me conhece, meu nome continua sendo DH, não muda, tá bom? É o mesmo. Eu sou lá de Curitiba, né? Curitiba é uma cidade maravilhosa, mas o povo é esquisito, então eu sou meio fechado, não é porque curitibano é assim, é o povo mais esquisito que existe no mundo. Vai fazer 12 anos que Jesus me salvou. Eu fumava o crack, né? A famosa pedra, só que eu descobri outra pedra, a pedra angular. E depois que eu fumei ela, eu fiquei estralado até hoje, cara, não passa. Eu lembro que quando a gente se converteu e já entrou no seminário, toda aula no seminário, o professor falava: nossa, nós aceitamos Jesus numa gangue de 56 pessoas. E aí todo mundo começou a fazer o seminário, aquele fervo. Aí os professores falavam: que lindo os meninos do primeiro amor. Hoje nós estávamos passando lá no centro de Curitiba, vi vocês expulsando um demônio. Mas que lindo esses meninos, traz os drogados. E aquela palavra começou a me incomodar, porque eu já tinha lido o Novo Testamento. E aí eu falei assim: puxa, a única vez que Jesus fala desse tal primeiro amor, ele não está muito feliz, não. Ele fala assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Porque às vezes na igreja, né, tem aquela moda assim: irmão, que amor que você está? Não, eu tenho 10 anos de convertido, eu estou no 12º amor. O outro está no 7º amor. Mas na verdade só existe um amor. E quando a gente perde isso, Jesus fala: eu tenho algo contra você. Se você olhar, a igreja de Éfeso era uma igreja poderosa. Era uma igreja que tinha acabado com o templo da deusa Diana, mais de 2 milhões de pessoas se converteu. Uma igreja que ia no programa de TV, lutava contra a PL 122. Uma igreja que quando o cara era falso apóstolo, eles desciam a lenha nele. Era uma igreja militante, talvez muito parecida com a igreja do Brasil. Só que Jesus apareceu para ela e falou assim: eu tenho só uma coisa contra vocês. E é perigoso quando Jesus tem uma coisa. Ele falou assim: vocês deixaram o primeiro amor. A priori, a prioridade. Sabe aquela que não deveria deixar? Arrependa-te, senão eu vou vir e vou mover vocês. Hoje você vai lá em Éfeso, na Turquia, não tem 2% de cristão no país todo. Porque quando a gente perde a devoção, é só questão de tempo de perder tudo. Então quando eu me converti, eu decidi algo na minha vida. Eu falei: eu nunca vou perder esse primeiro amor. E cada dia está piorando, irmãos. Por isso que todo dia eu tenho que passar no Boteco do Joel. Tem Boteco do Joel aqui? Em Pelotas? Joel 2:28. Acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nós, principalmente nós, talvez a coisa mais difícil para um pastor, eu tenho pouca experiência, poucos lugares que eu tenho ido no Brasil, eu vejo que a coisa mais difícil para um pastor é manter sua vida de devoção. É manter a sua vida devocional. Às vezes a gente acha que é difícil manter a igreja, manter o jovem, A coisa mais difícil é a gente manter a devoção. Então eu decidi logo cedo, eu falei: eu nunca vou querer perder isso, esse lugar no meu quarto, porque eu nunca pedi um ministério. Pense num cara que não queria estar aqui pregando. Eu pensava na minha vida várias coisas, mano, menos estar aqui. Então eu falei: Senhor, o que eu não posso perder é o Senhor. Então faz 12 anos que a gente está caminhando com Jesus, e eu estava só querendo ir morar no céu. Eu me trancava no meu quarto, fiquei 1 ano no meu quarto lendo a Bíblia. Minha casa de recuperação foi 1 ano no meu quarto lendo a Bíblia e orando. E eu só queria ir para o céu. E é maravilhoso ir para o céu. Só que Deus é tão bom, irmãos, que se Ele quisesse, né, só nos levar para o céu, no dia do nosso batismo Ele nos matava, né? Quem crê e for batizado será salvo. Levantava ali da água: vou embora, Jesus, acabou meus problemas. Mas Ele deixou a gente aqui com um propósito. E aí eu fiquei louco de feliz que Ele começou a me usar. Aceitei Jesus num sábado, na quarta-feira preguei para a escola inteira, e ali começou meu ministério. Só que Jesus, Ele vai dando o que eu chamo de bônus, né? Então eu já estava feliz, já tinha Jesus, ia morar no céu, só que Ele me deu uma esposa. Eu descobri uma coisa, que todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. Ó, não foi esperto. Vou falar de novo, irmãos. Todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. Pode olhar, isso é uma experiência. Da onde eu fui, eu sempre vou ver um cara, mano. Quando o homem é de Deus, tem uma mulher bonita do lado dele. Deus me agraciou, irmãos. Deus me deu a Vivi. Pensa numa mulher que não embaça o teu lado. Eu quero jogar futebol, ela deixa. Eu quero ir fazer a obra. Às vezes eu chego na minha barba, cabelo loiro, ruivo, perfume. Ela: amor, você estava evangelizando. A mulher não embaça o teu lado, porque a mulher sábia edifica a casa. E quem que edifica a mulher sábia? O marido. Então, cada marido tem a mulher que merece. Então sempre quando a gente for reclamar da nossa esposa, a gente tem que reclamar de nós, porque Deus falou que nós somos o cabeça, não o cabeção. Então, graças a Deus, cara, Vive, além de ser a mulher virtuosa do Provérbio 31, ela é agraciada de beleza. Eu estava lendo a Bíblia, eu descobri que todo homem de Deus casa com mulher bonita. Então lá em Curitiba eu não prego o evangelho, eu só ando de mão dada com ela, as pessoas vão dobrando o joelho e dizendo: eu quero aceitar Jesus, cara. Isso aí é um milagre, cara. É verdade. A minha esposa, ela é a mistura da Camila Pitanga com a Thaís Araújo.
Eu sou a mistura do Ronaldo Fenômeno com o Xerec. Então, parece heresia, mas um dia eu estava lendo a Bíblia e eu descobri que Abraão casou com uma mulher. O nome dela era Sara. E Sara era tão bonita, top, capa de revista, que quando Abraão foi tirar umas férias no Egito, partiu o Egito, ele chegou para Sara e falou: Sara, só que quando chegar lá, fala que você é minha irmã. Porque lá os talaricos, né, aqueles que furam os olhos, ele mata o marido para ficar com a mulher. E Abraão era mentiroso, mas não era burro, ele não queria morrer. E ele falou assim: fala que você é minha irmã. Agora Sara tinha 90 anos. Quando eu soube isso, cara, eu falei: cara, quem que cobiça uma mulher de 90 anos? Eu quero casar com uma mulher assim. E Deus tem trabalhado, graças a Deus. Jesus também não casou, mas noivou. E Efésios diz que a noiva dele é sem mancha, sem mácula, sem ruga, ela é gloriosa. E um dia ele vai vir buscar ela. Nós só somos amigos do noivo, cara. A igreja não é nossa. Eu já sou bem casado. Nós só temos que ajudar o noivo para que a noiva fique bela, amém, irmãos? Um dia ele vai vir nos buscar. E aí, lendo a Bíblia também, já tinha esposa, já tinha um ministério, estava louco de feliz. Só que um dia no Salmo 127 eu descobri uma herança. Os filhos são herança do Senhor. E como eu nasci na periferia, não tive pai, minha mãe empregada doméstica, não deixou nada para nós. O que eu pensei? Eu falei: pelo menos nessa área eu vou ser playboy. Já estou com 3 filhos. Tem a Radassa de 9, o Samuel de 4 e o Davi de 2. Já estou andando encurvado assim a minha aljava, de tanto filho assim. Eu quero chegar em 5, só que a minha esposa está meio resistente. Mas eu sou feliz, cara. Por que eu estou contando isso? Porque não está fácil para ninguém, mas para nós que servimos Jesus, nunca se viu um Deus que trabalha pelo seu povo, amém? E eu queria compartilhar uma palavra que está em Efésios. Então eu sou pastor lá em Curitiba, na Igreja do Cristianismo Decidido. Talvez você conheça o membro mais famoso da nossa igreja, aquela formiguinha, o Esmilinguido. Ele é da nossa igreja, da editora Luz e Vida. E nós estamos lá pastoreando, junto com uma equipe lá de presbíteros que conseguem permitir que a gente também possa sair pelo Brasil e fazer um trabalho, tanto de edificação à noiva, aula em seminário teológico. Eu trabalho com rap, presídio, escola. Aonde chamar a gente está indo. Esse dia eu preguei numa novena da Igreja Católica, foi da hora. No final eu fiz a reza da entrega, festa do PCC, aonde chama a gente está pregando. Efésios capítulo 4. Não quero me delongar muito nessa manhã, apesar que eu tenho um problema com o horário, irmãos. Primeira vez que eu preguei na igreja eu tinha 2 meses de convertido. Aí eu preguei 1h15. E de lá para cá só vem piorando. Estou brincando. Efésios 4. Preciso arrumar aqui minhas anotações. Que para pregar para pastor você tem que fazer anotação para não errar, né? Efésios 4, todos acharam? Eu não tinha o que pregar nessa manhã, aí eu entrei num site. Os pastores aqui que pregam direto, esse site é bom, se quiser anotar, e a mensagem já vem pronta. É www.entranoteuquarto.com. E ali as mensagens já estão prontas, é só abrir a Bíblia e não... Então hoje eu não vou pregar uma mensagem minha, essa mensagem é de Paulo. Então se alguma coisa aqui mexer com a gente, fica bravo com Paulo, porque eu só vou falar o que ele falou aqui, tá bom, irmãos? Está em Efésios 4. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, na qual vocês foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Amém? Então, agora é 11 horas, se você me der 20 minutos, eu consigo compartilhar uma palavra. Quem me dá 20 minutos? Só para mim ver. 20, 40, 1 hora, 1h20, então beleza. Como eu disse, essa mensagem aqui é de Paulo, né? Não é minha. E ele está dizendo assim, rogo-vos. Paulo ele sempre usava esse termo, se você olhar nas cartas deles, várias vezes ele fala rogo, rogo. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, preste atenção no que eu vou falar daqui a pouco. Uma carta lógica, Paulo está vindo com raciocínio, por isso que é legal pregar a Bíblia, que não tem erro. Quando eu aceitei Jesus no sábado, na quarta preguei para a escola inteira, porque eu era do movimento negro, tinha uma palestra agendada.
No outro final de semana, meu pastor me chamou na sala dele e falou: DH, você vai ser um pregador, eu vou te dar um conselho. Quando você não tiver o que pregar, prega a Bíblia que dá certo. Então é legal você poder olhar e ver que essa mensagem de Paulo, ele está rogando para nós. Ele está dizendo assim, ó, preste atenção no que eu vou falar daqui a pouco, porque é muito importante. E Paulo, ele dá um título para ele, está dizendo assim: rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor. Então essa mensagem não tem nada a ver comigo, tem a ver com Paulo, um cara que dizia assim: eu sou o prisioneiro do Senhor. Não era como os apóstolos de hoje, que querem andar com botoadura de ouro, camaro amarelo. Paulo, ele apresenta as suas cicatrizes. Paulo, hoje, né, quando a pessoa quer apresentar um ministério, quando dois pastores se encontram, tudo bom? Qual que é o teu nome? Ah, você é pastor? Primeira coisa que ele pergunta: qual denominação que você é? Porque ele quer saber qual que é a tua linha teológica, Aí você fala. Segunda pergunta: quantos membros tem a tua igreja? E se ele for um pouquinho mais ousado, ele pergunta: quanto que você arrecada? Porque hoje as pessoas são medidas por isso. O cara quer saber: ah, tua igreja tem 50 pessoas, a minha tem 100, então esse cara não tem nada para me ensinar. Hoje no mundo é assim, mas Paulo era um homem diferente. Ele mostra para nós que o ministério são as cicatrizes que a gente leva. Ele está dizendo assim: quem está falando aqui é o prisioneiro do Senhor. É alguém, cara, que foi até as últimas consequências, alguém que traz as marcas de Cristo. O mundo, ele quer ver a nossa contabilidade, ele quer medir o nosso ministério pelo tamanho do nosso barracão. Mas nós temos que entender, irmãos, que o que faz um homem de Deus são suas cicatrizes. Paulo está dizendo assim: eu, o prisioneiro do Senhor, vou dar um conselho para vocês. Eu quero que vocês entendam algo nessa manhã. Teve um irmão lá em Curitiba, lá um ancião muito, muito de Deus. Pense num homem que está acabando a sua jornada, ele já sabe que daqui a um dia a partida dele está próxima. E esses dias os meninos mais novos, a gente cheio de frescura, chegamos lá e tivemos uma ousadia de dizer para ele: irmão Valdemar, o senhor é um apóstolo. O trabalho que o senhor fez aqui em Curitiba, tudo que nós estamos colhendo aqui. O irmão Valdemar começou a chorar e disse assim: não fala isso, meu filho. Eu ainda não levei uma quarentena de açoites -1. Então a gente pegou essa coisa, irmão Valdemar. O cara, para ser chamado de apóstolo, tem que pelo menos ter apanhado uma vez, mano. Então a gente quer títulos, a gente quer, sabe? Mas Paulo não, ele dizia: eu, o prisioneiro do Senhor. Será que Paulo tem autoridade nessa manhã para nos ensinar, irmãos? Um homem que no final da vida dele disse assim: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, tudo aquilo que Deus tinha para mim eu fiz. Como ele disse aquela vez: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu estou Timóteo, no segundo e-mail dele a Timóteo, no parágrafo 4, versículo 6, ele está falando para um jovem igual eu, ele está dizendo assim: Timóteo, vale a pena, cara, gastar a vida. Eu combati o bom combate. Ele estava falando do Coliseu, ele falou: cara, o ministério é um combate, mas é o bom combate. Eu completei a minha carreira porque é uma maratona. Sabe, muitas pessoas começaram bem. Muitas pessoas vão atrás de mover, de fervos, mas coisa boa para um homem de Deus é dizer assim: eu combati o meu bom combate, eu completei a carreira, e eu ainda, além de tudo, guardei a fé. A fé está aqui pulsando, igual quando eu comecei. Igual quando eu aceitei Jesus, eu achava que o diácono na porta era o cara mais santo do mundo. Lembra dessa época? Cara, você cumprimentava o diácono na porta com o maior temor. Parecia que era o homem mais santo, cara, aquele diácono na porta. Que tocava aquele louvor, cara, era o louvor mais espetacular. É guardar a fé. Agora, Timóteo, eu já estou preparado para pegar a coroa incorruptível. Paulo estava falando dos jogos atléticos, porque hoje no mundo as pessoas correm atrás de uma coroa corruptível, e às vezes no ministério nós também achamos que uma coroa aqui é nosso galardão, e não é, irmãos. Paulo tinha noção que ele estava morrendo sem conta bancária cheia, sem triplex, ele só tinha uma capa velha, uns pergaminhos, alguns livros, mas ele falava assim: ele é fiel para guardar o meu depósito. Nós temos que entender, irmãos, por mais que Deus dá deleites aqui na terra, por mais que pessoas vão olhar às vezes para a nossa jornada, mas nós temos que entender que nós estamos depositando para a eternidade. Paulo era esse homem. Ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a fé, agora eu já estou preparado, eu estou entregando. Faltava um mês para literalmente a cabeça dele ser arrancada, mas ele dizia assim: eu vou pegar essa coroa incorruptível, a qual o justo juiz dará não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Então Paulo, que vai nos ensinar nessa manhã, ele tem autoridade para isso. Ele está dizendo assim: eu, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vocês andeis de modo digno da vossa vocação, a qual vocês foram chamados. Paulo está dizendo assim: andeis dignamente.
Nós fomos chamados por Deus, mas nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós temos que andar dignamente. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria Andeis Dignamente. E eu gosto do andeis. Eu preguei na quinta-feira sobre andar. Se você olhar na Bíblia, quantas vezes tem essa palavra andeis? Andeis. O que essa palavra ela traz? Ela mostra para nós um movimento contínuo. Paulo está dizendo assim, não pare. É um movimento contínuo, andeis. Andar é a coisa mais básica. Às vezes nós queremos correr no ministério, nós queremos voar, mas Paulo está dizendo assim, fica tranquilo, a jornada é longa. Andeis. Ande de uma maneira digna, na qual vocês foram chamados, movimento contínuo. Nós somos tentados muitas vezes a parar, a desacreditar, a dizer isso aqui eu não faço mais, mas que a gente continue igual Caleb, sabe? Andando e chegando no final da nossa jornada, com ânimo ainda. Como eu disse, eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque com certeza eu tenho menos tempo de ministério que todos aqui. Mas a Bíblia está nos ensinando, andeis dignamente. E Paulo diz em Filipenses 3,12, vocês conhecem, não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição. Paulo dizia, eu também não alcancei e não tenho a perfeição. Isso era Paulo, um homem que tinha ido até o terceiro céu e tinha visto coisas inefáveis. Um cara que 14 anos depois que ele foi ao terceiro céu, ele conta meio que sem querendo contar, dizendo, eu conheço um cara que foi até lá, não sei se na carne, no espírito. Hoje se o cara vê um anjo, ele já escreve um livro e sai por aí fazendo campanha, é ou não é? Paulo tinha entrado no céu, mano, e ficou 14 anos em silêncio. Hoje se o cara vê, ele acha que viu, ele já sai por aí dizendo que viu. Paulo não. É um homem que tinha uma jornada, mas ele disse lá em Filipenses 3,12, não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas eu prossigo, para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Andeis, prossiga. Paulo disse assim, galera, eu não paro, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Jesus. Paulo queria conquistar, mas a conquista dele não era coisas materiais, ele estava dizendo, eu quero conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Daí ele revela o que é. Esquecer, mas não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Como é difícil isso no ministério, esquecer do que passou, seja bom ou seja ruim, é ou não é? Às vezes a gente fala, nossa, lembra na época da igrejinha, nossa, aquela época Deus se manifestava. Lembra quando a gente às vezes olha para trás de maneira saudosa, ou às vezes olha para trás e fala, puxa, eu já errei tanto. A gente carrega também aquele peso morto, mas nenhuma das duas coisas é saudável. Paulo ele ensina para nós a dinâmica dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Qual que era o alvo de Paulo? Não era o seu projeto de vida de 2016, o alvo dele era o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. É exatamente isso que nós fazemos. Nós temos que entender que existe um prêmio, irmãos. Existe uma coroa incorruptível, existe um depósito. Tudo está sendo contabilizado nos céus. Quando a gente dá cada aconselhamento, cada vez que a gente leva atraso, cada vez que a gente é traído, a gente não está perdendo. Aqui a gente está perdendo, mas aquele que perder a sua vida, achar lá. Paulo dizia lá em 1 Timóteo 3, aquele que almeja o episcopado, o ministério, trabalhar com pessoas, excelente obra almeja. Nós temos que olhar para a nossa vocação e dizer, cara, isso é uma excelente obra, eu não troco isso por nada. Eu não queria, cara, ser o Ronaldo Fenômeno, eu não queria, cara, ser o presidente da república. Cara, nós temos que entender que nós somos chamados por Deus para uma obra excelente. Por isso nós estamos avançando. A vida cristã, o ministério é andeis. Filipenses 1,6, eu estou bem certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele só começou, irmãos. Eu não sei qual é a tua expectativa, eu não sei quantos anos de ministério. Muitas vezes a gente acha que já viu tudo. A gente vai indo na teologia da experiência, no piloto automático, dizendo, não, isso eu já fiz, demônio eu já... Só que não é assim, irmãos. Ele só começou a boa obra, e a obra não é como as obras da Copa, que fica tudo pela metade. Ele há de completá-la. Nós só temos que dizer, faz, Senhor. Nós temos que andar em dependência. Nós temos que andar cada dia em temor a Deus. Nós não podemos levar um ministério na experiência. O salmista dizia no Salmo 25, aquele que teme ao Senhor, Ele instrui o caminho que deve andar. Como nós precisamos da instrução de Deus. Mas a instrução de Deus vem em um coração que teme. Provérbios 4,18,
A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Não pare. O nosso caminho, já viu como que amanhece o dia? Não é assim, 5h59, está tudo escuro, 6 horas, São Pedro abaixa lá o disjuntor no céu, pá, nasceu o dia. Não, o dia vai nascendo. Assim é a nossa jornada, ela vai indo, ela vai brilhando, 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 até ser o dia perfeito. Não pare, andeis. Oséias 6,3, conheçamos, nos formamos, e aí penduremos o nosso diploma. Não, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é difícil às vezes. Eu estava falando com o pastor hoje no carro, o sistema religioso, o sistema desse mundo, tudo trabalha para que a gente se acomode, para que a gente ache, não, eu já sei, já vi tudo, não tem mais o que... Mas o Senhor quer restaurar no nosso coração esse desejo de andeis. Andeis, Paulo está dizendo assim, galera, eu prisioneiro do Senhor. Sabe por que Paulo foi tão efetivo? Ele vai nos ensinar nessa manhã, andeis dignamente, como nós temos andado no nosso ministério. Falei um pouquinho disso quinta. Sabe, às vezes nós somos, infelizmente há um peso sobre os pastores, parece que nós temos que saber tudo. Temos que ser homem de 1000 coisas, mas não, nós temos que ser pessoas de uma coisa só. Nós não somos homens do povo, nós somos os homens de Deus. Nós temos que entender que o nosso lugar secreto vale mais do que o nosso lugar público. Às vezes parece que o pastor tem que saber de contabilidade, saber daquilo lá, mas não. Os apóstolos diziam, nós vamos se dedicar à oração e à palavra. Esse é o nosso negócio. Contabilidade, contrata um contador, contrata um pintor, mas o homem, nós temos que ser pessoas da oração e da palavra. Teve um homem na Bíblia que ele não fez muita coisa da vida dele, ele só andou com Deus. O nome dele era Enoque, vocês conhecem ele. A Bíblia não diz que ele formou um mega ministério, ele não gravou um CD gospel e ganhou o troféu Promessas. Ele só fez uma coisa da vida dele, e andou Enoque com Deus. Ou se a nossa geração fosse uma geração que falasse assim, eu quero ser um homem de uma coisa só. Porque nós, pastores, não somos conhecidos quando a gente está pregando, mas quando a gente está no nosso quarto orando. Quando a gente está escondido. Nós temos uma vida escondida em Deus. Nós temos uma vida, cara, no secreto, para que quando a Bíblia, Jesus diz assim que uma lâmpada não pode ficar debaixo da cama por muito tempo, mas quando ela brilha, ela é pegada e colocada num lugar, para que ilumine toda a casa. Mas o mais importante é brilhar no secreto, senão a gente não vai iluminar casa nenhuma. Enoque andava com Deus, mas a Bíblia diz, Gênesis 5, 22 e 23, o versículo mais interessante é o próximo, que diz que Enoque viveu 365 anos. Não foi 40 dias de jejum, não foi uma semana de consagração porque as coisas estavam difíceis na igreja, foi uma vida de perseverança em andar. E hoje Paulo está dizendo, andeis, andeis, andeis. Abraão também, em Gênesis 17, anda na minha presença e você será perfeito. Às vezes nós queremos ser ministros, nós queremos ser perfeitos. Deus, como que eu posso ser melhor? E Deus está dizendo, anda na minha presença. É simples. Existe um lugar secreto, pastores. E como eu disse, talvez a coisa mais difícil é manter essa vida de devoção, essa vida de perseverança, essa vida de continuidade. Sabe, porque os anos vão tirando, os anos vão cansando, mas existe um lugar na presença de Deus. Quando Deus chega para Adão e pergunta, Adão, a pergunta mais terrível de Gênesis, aonde tu estás? Adão tinha faltado o encontro dele. Não era uma pergunta porque Deus não sabia onde Adão estava, era uma pergunta dizendo, cara, você devia estar nesse lugar. Às vezes Deus faz essas perguntas para nós, fala, onde é que você está, cara? Você está aqui, está lá, está fazendo, todo mundo, cadê você? Esse lugar Jesus falou lá em Mateus 5, entra no teu quarto, e o teu pai, que vê em secreto. Interessante que oração não é uma coisa que você faz para um Deus que te ouve. Diz que o Pai está nesse lugar secreto te esperando, igual ele esperava Adão, e ele te vê em secreto. E em secreto ele te recompensa. Anda na minha presença. Como nós temos andado? Mateus 14, 22 fala de Pedro. Quando Pedro andou sobre o mar, vocês conhecem a história? E é muito maravilhoso. Mostra a fé de Pedro. Pedro vai lá, se é tu mesmo, manda eu ir. Aonde todo mundo estava vendo um fantasma, ele viu uma possibilidade. E nós somos homens de fé. Só que quando Pedro começa a afundar, Jesus dá um tapinha nele e fala, ó Pedro, homem de pequena fé, mas levanta aí.
E Jesus ensina algo que nós temos que aprender no ministério: andeis. Porque às vezes, irmãos, tem aquela canção que diz que a fé não costuma falhar, né? Mas tem dia que você acorda sem fé nenhuma, cara. Não sei você, mas tem dia que você não tem vontade nem de abrir a igreja, mano. Fala, cara, eu prego, esse povo não... A fé parece que foi embora. Pedro, quando a fé dele foi embora, ele começou a afundar. Jesus ensinou outra lição para ele. Eu não sei se Pedro tinha dado 3, 4, 5, 6 passos, não sei quanto, eu sei que ele tinha andado alguma coisa. E a Bíblia diz, depois leia lá Mateus 14, diz que os dois voltaram para o barco. Eu não sei se Pedro voltou de mãozinha dada com Jesus, andando, ou voltou no colo. Eu sei que Jesus estava ensinando para ele, dizendo: Pedro, é legal ter fé, mas eu quero te ensinar uma coisa: quando a tua fé falha, você tem que aprender a andar em amor, e o meu amor nunca falha. Como às vezes nós, pastores, temos que voltar a ser novo convertido, cara, e sentir o amor de Deus de novo. Porque às vezes nós não podemos errar, nós temos que ser o homem da fé, nós temos que resolver o problema de todo mundo. E às vezes nós precisamos igual o Pedro, cara, que ele pegue na nossa mãozinha de novo e nos ensine que o amor dele jamais acaba. Que vai ter dia que parece que a fé foi embora, mano. Vai ter dia que parece, cara, mas nós não podemos duvidar do amor dele que nos chamou lá atrás. Lembra quando ele te chamou, que você comeu ranho, que você falou, achou que o ministério era a coisa mais linda do mundo? Nós temos que voltar nesses dias. Andeis. E ele diz: andeis dignamente, de modo digno. Aqui não é dignidade no sentido que eu sou digno dessa chamada. Aqui o original da palavra, ele está dizendo assim: andei de modo honesto, honrado, capaz. Existe uma dignidade na nossa vocação. Sabe esse papinho assim, não olha para mim, olha para Jesus? É lindo, mas não é bíblico. Nós temos que andar de maneira digna, honrada. Existe uma honra. É isso que Paulo vai falar. Nós fomos chamados. Andeis dignamente, e a Bíblia leva a sério a questão da dignidade. Atos 5:41 diz que os apóstolos se alegravam quando eles levaram uma surra, eles estavam pregando o evangelho, chegou a brigar, os brigadianos começaram a bater neles, eles saíram tudo dolorido, mas dentro deles havia um gozo. E qual era essa alegria? De ter sofrido afrontas e apanhado pelo nome de Jesus. Ninguém quer essa dignidade, né? Hoje as pessoas querem ser honradas: beija o meu anel, sou teu líder, eu falei. Mas olha que dignidade, sofrer. Literalmente eles apanharam. Nós não apanhamos fisicamente, porque o nosso país é livre, mas na jornada a gente apanha muito. E Jesus disse assim: feliz é aquele que é perseguido, injuriado por causa da justiça. Olha que legal, ninguém quer essa felicidade, né? Mas nós temos essa felicidade de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Não é para a gente ficar no canto reclamando. Isso é uma dignidade, andeis dignamente. A Bíblia leva a sério isso. Os apóstolos estavam se achando dignos, honrados, capazes, porque assim foram com os profetas que vieram antes de nós. Agora Jesus falou: tome cuidado quando te bajularem muito, porque assim também fizeram com os falsos profetas. Nós temos que voltar a ter essa dignidade no ministério, de apanhar por amor a Cristo, de sair umas pessoas falando mal, em vez de a gente ficar depressivo lá no Facebook, ficar dando indireta, a gente entrar no nosso quarto e começar a dar risada e dizer: obrigado, Senhor, porque eu não fiz nada disso e Ele está falando que eu fiz. Eu estou sofrendo pelo Senhor. Eu podia estar fazendo isso, eu podia ser técnico de informática, eu podia ser um político, eu podia ser um jogador de futebol, eu podia ser um... Mas eu estou sofrendo pela dignidade da vocação. A Bíblia leva a sério a questão da dignidade. Andeis dignamente, Hebreus 11:38, quando fala aquela galeria de heróis da fé, chega no versículo 38 e diz: homens dos quais o mundo não era digno. Diga uau. Pode dizer uau. Você imagine um dia quando você morrer e dizer assim: Pelotas não era digno desse pastor, cara. Imagine o teu bairro dizer: mano, sabe, no nosso velório as pessoas olharem e dizer assim: cara, essa rua não era digna desse homem, porque ele viveu, ele gastou a vida dele de tal forma. Só que a gente pensa que tem que ser um pop pastor para isso acontecer, e não. Vocês conhecem a história daquela mina, Dorcas? Lembra da Dorcas? Lá de Atos? Ela não era uma popstora, ela era uma costureira. Mas essa mulher viveu tanto a vida cristã que quando ela morreu, Pedro estava numa cidade vizinha, bateram um WhatsApp para ele e falaram: Pedro, vem orar por essa mulher, cara, porque a cidade de Pelotas não está preparada para viver sem ela. E as mulheres pegavam o vestido e falavam: essa foi Dorcas que fez. A mulher, com aquilo que ela tinha na mão, cara, ela impactou uma cidade. Imagine nós.
Nós somos homens. Se a gente entender o que é a dignidade da nossa vocação, nós vamos se tornar homens dos quais o mundo não era digno. Isso é muito bom. Andeis dignamente, a Bíblia leva a sério. 1 Timóteo 5,17, deve ser considerado digno de um duplo salário os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se dedicam à palavra e ao ensino. Todo presbítero no Novo Testamento é um pastor local, ele já merece um salário, mas Paulo está dizendo assim que existe uma dignidade, que existe um tipo de pessoa que preside bem, que se dedica à palavra e ao ensino, esse cara merece um duplo salário. Diga, uau! A Bíblia leva a sério a questão da dignidade, irmãos. Eu sei que hoje está difícil, eu gosto de ser chamado de DH, não gosto de ser chamado de pastor, porque hoje se souberem que você é pastor, os caras já escondem a carteira, as escolas se fecham, o vizinho já fecha o portão na tua cara, infelizmente. Mas nós temos que entender, irmãos, que quando nós gastamos a nossa vida, existe uma dignidade no reino dos céus. Paulo está dizendo que o padrão é que nós merecemos um duplo salário. Nós não estamos fazendo isso aqui porque nós não tínhamos outra coisa para fazer. Nós somos chamados por Deus. Eu sei que a gente mais atrapalha Deus. Tem um pastor amigo meu, lá de São Paulo, é um homem de Deus. Esse dia ele estava pregando lá, ele bem assim, irmãos, e é um homem de oração, ele ora 4 horas por dia. E ele falou assim, depois da minha devocional, um dia, irmãos, vocês vão ouvir o que eu ouvi de Deus. Todo mundo falou, vamos ver o que o pastor Valdeci ouviu de Deus, porque esse cara é um homem de Deus. Deus disse para mim, irmãos, na minha obra, você mais me atrapalha do que me ajuda. E é verdade, irmãos. Mas eu não sei por que ele escolheu a gente mais atrapalha. Ele gasta mais tempo trabalhando em nós do que com nós. Mas ele escolheu a gente, cara. E ele está dizendo que existe uma dignidade nisso. Ele nos chamou para ser cooperador com ele. E ele está dizendo, vocês merecem um duplo salário. É digno o obreiro do seu salário. Por isso que Paulo está dizendo, andeis dignamente. Dignamente com o quê? Rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que vocês andeis de modo digno da vossa vocação, na qual vocês foram chamados. Essa palavra vocação a gente podia ficar horas, só que eu vou pegar uma definição que o Shed fala, que eu achei muito bacana. Ele disse que vocação significa que nós somos chamados a viver de tal modo, com uma vida exemplar, que o mundo não possa negar que nós somos filhos de Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, cara, eu não gosto de crente, não gosto de pastor, não gosto de igreja, mas esses malucos, mano, eles vivem o que eles pregam. Falta isso, a igreja de Atos, ela caía na simpatia, as pessoas olhavam e diziam, mano, esses caras, nós temos que voltar a ter uma vida assim. Vocação é isso, é o mundo não poder negar que nós somos filhos de Deus. Por quê? Por coisas básicas. Jesus dizia, quem vê o filho vê o pai. As pessoas não precisam de mais uma igreja evangélica. Na verdade elas estão confusas, elas não sabem qual ir. Elas ligam de madrugada a TV, mano, é um metendo a lenha no outro, é um pedindo aqui. O programa mais legal de madrugada que tem na TV é o da Seixinoê. Não sei se você já assistiu na Rede TV. Cara, eu deixo lá, mano. É muito bacana, a meditação, o Teixincan, porque os programas evangélicos é terrível, cara. As pessoas estão confusas, as pessoas não querem mais um ministério, mas quem vê o filho vê o pai. Agora as pessoas anseiam em ver esse Deus, existe uma sede dentro delas que elas não sabem, e a única forma de revelar o pai é através de um filho. E nós temos que viver uma vida como filhos de Deus, que as pessoas olhem para nós. Quando chegavam para Jesus e falavam, mostra-nos o pai, ele não tirava uma foto do bolso e falava, ó, esse é meu pai. Ou ele abriu o iPad dele e falava, ó, esse aqui é o Facebook do meu pai. Ou vai lá na igreja sábado que você vai ver o pai. Ele dizia, quem vê o filho, vê o pai. As pessoas têm que olhar para nós, vocação é isso. Elas têm que ver o pai. Guardadas as devidas proporções, mas nós temos que ser parecidos com o pai. E nós temos o padrão, o filho. Romanos 8:29 diz, nós fomos predestinados. Você pode não ser calvinista. Esse dia perguntaram se é calvinista, arminiano. Eu falei, talvez eu vou ser calvo, porque meu pai é calvo. Mas na verdade eu sou maloqueirista, eu gosto dos maloqueiros. Mas você pode não ser calvinista, mas existe na Bíblia uma predestinação. Ele nos predestinou, Ele nos deu um destino, ser parecido com o primogênito. Eu sei que às vezes nós espelhamos no homem de Deus A, no homem de Deus B, no grande pregador C, mas nós devemos olhar para ele e dizer, eu quero ser mais parecido com Jesus. Por isso que Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então aquela frase assim, não olha para mim, olha para Jesus, ela é linda, mas ela não é bíblica. As pessoas têm que começar a poder olhar para nós e ver uma vida que reflete o Filho. Paulo está dizendo, andeis dignamente da vossa vocação, as obras do Filho glorificam o Pai. Nós temos que ter uma vida, nós não somos salvos por obras, mas Mateus 5,16 diz assim, que os homens vejam, não é ouçam o sermão de vocês, mas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A única maneira de Deus ser glorificado é através das obras de justiça. Hoje a igreja, infelizmente, quando na oração do Pai Nosso diz, santificado seja o teu nome, o que Jesus está dizendo? Que o nome de Deus pode ser santificado ou pode ser ultrajado. Hoje o nome de Jesus, cara, está sendo xingado no Brasil. Não por causa de Jesus, Deus não deixa de ser santo e menos santo, mas o nome dele deixa. Lá em Ezequiel diz que quando o povo de Israel viveu de maneira horrível, e eles foram levados ao cativo, o nome de Deus foi profanado. Mas Deus disse, eu mesmo vou reivindicar a santidade do meu nome, eu vou tirar o coração de pedra, colocar... Quer dizer, como que Deus santifica o nome dele? Santificando o seu povo. Que as pessoas olhem e digam assim, nossa, cara, glória a Deus, olha o jeito que esses caras vivem. Por quê? Porque as obras do Filho glorificam o Pai. Tudo que Jesus fazia, glorificava o Pai. Nós somos chamados na mesma vocação. O Filho não faz o que quer, o Filho só faz o que vê o Pai fazendo. Nós no ministério não podemos fazer o que nós queremos. Deus não precisa da nossa criatividade, Ele precisa da nossa obediência. Sabe, às vezes o pastor, não sei aqui, mas lá em Curitiba a gente é tentado, cara, a inventar. Tem que sempre inventar uma coisa nova, porque senão a igreja ali do lado vai levar os meus membros. Não, irmãos, não existe uma revelação nova. A revelação mais nova que nós temos é o Novo Testamento, ele já tem quase 2000 anos. Nós só temos que obedecer. Sabe, é difícil, cara, eu sei que o ministério, sabe, às vezes a gente fala, puxa, cara, acho que eu vou fazer um fervinho aqui, cara, para lotar essas cadeiras. Coisa que mais alegra o coração de um pastor é ver todas as cadeiras cheias. Só que nós não podemos dar um jeitinho para que isso aconteça. O filho não faz o que quer. O filho só faz o que vê o pai fazendo. Por isso nós temos que estar nesse lugar secreto para saber o que o pai está fazendo. Para que a gente possa fazer. Senão a gente vai começar a olhar para as igrejas do lado e dizer, mano, mas está dando certo ali, mano. Acho que esse é um novo modelo, eu vou... A gente é tentado. Sim ou não? Ou só eu sofro essas tentações? Às vezes eu falo, cara, se eu fizer um fervinho aqui, mano, eu canto rap. Se eu pregar, sabe, eu sei pregar, mano, eu sei pregar também. Abra sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo. Se eu fizer, acho que eu vou fazer um fervinho, cara, Deus sabe. Só que daí você vai para o lugar secreto. E você fala, não, Jesus, não está certo isso. Porque um dia eu vou estar diante do Senhor. Sabe, o filho só faz o que vê o pai fazendo. Jesus era um péssimo pregador. Um dia ele começou pregando e tinha 20 mil pessoas. Ele tinha multiplicado o pãozinho, o peixinho. Não sei se ele fez sushi, se o peixe estava cru. Eu sei que foi um fervo. Foi o Masterchef da época, de graça. 20 mil pessoas. Depois Jesus vai querer dar uma desbaratinada. Parece que o povo quer Deus, porque ele pega e entra no barquinho. Quando ele vai para o outro lado, quando vê a multidão está lá. Se fosse qualquer um de nós, é glória a Deus, vou abrir um ministério agora. Mas Jesus sabia que ele estava, ele começou a pregar, e dizer, aquele que não comer a minha carne, uma mensagem embaçada. Faltava uma semana para a Páscoa, ele estava dizendo assim, ó, você tem que comer o cordeiro inteiro, vocês não podem querer só provisão de necessidade. Sabe o que aconteceu? Jesus não era tão bom quanto a gente. A gente às vezes prega, saem 5, 6 irmãos da igreja. Jesus não, começou a ir embora todo mundo. Se ele fosse qualquer pastor hoje que fez um cursinho de liderança, ele ia dizer, não, peraí galera, desculpa, peguei pesado. Porque às vezes a gente não carrega essa culpa, qualquer pessoa que sai da igreja, a culpa é do pastor. Mas Jesus não, ele continuou. E a galera começou a ir embora, sobrou só 12 pessoas na congregação dele. Olha que pastor frustrado, mano. Andou com 12, 3 anos e meio, Mano Brown diz, e um fraquejou ainda, traiu ele. Imagina uma igreja de 12 membros, chegava para Jesus e falava, quantos membros tem a tua igreja? Ele, 12. E um é de Satanás ainda. E o engraçado é que Jesus sabia que o cara era ladrão. Ele ainda falou assim, eu vou dar tesouraria para o ladrão. Olha como Jesus é engraçado, ele falou assim, ó, Judas é ladrão, ó Judas, você vai cuidar das finanças a partir de hoje. Os caras que ele andava eram só os melhores, mano. O diácono Pedro andava com 38 na cintura. Imagine Pedro na porta, quando levantava a mão para adorar, estava lá o cano. João, que era o cara do amor, ia fazer um evangelismo só porque os caras não confundiam ele com o testemunho de Jeová, não quiseram abrir a casa para ele, já queria que descesse fogo. Olha o amor que havia no coração dele. Então, cara, Jesus também tinha a igreja dele, era só treta, mano. Um lutando para ser maior que o outro. Já olhou para a igreja de Jesus? É igual a nossa.
Eu me alegro, mano. Jesus estava assim, os caras disputando quem que era o maior e tal, quem que ia ser o vice-presidente do ministério, um queria sentar na confusão, cara. Mas Jesus, cara, ele seguiu firme no propósito. Ele não mudava a mensagem, ele não fazia um jeitinho gospel, porque ele sabia porque ele vem. Você entende? Se a gente não saber o que o Pai está fazendo, a gente vai fazer besteira? Pode anotar essa frase, essa é boa. Se a gente não saber o que o Pai está fazendo, nós vamos fazer besteira no ministério. Na maior boa intenção, nós vamos fazer errado. Lembra de Davi? Homem segundo o coração de Deus. Homem que já tinha vencido batalhas. Estava no ministério assim, ó, Deus, eu sou chegado de Deus, cara. O que eu fizer, Deus abençoe. Eu que fiz a tenda. Ele não pediu para me fazer, eu fiz. Eu vou buscar a arca de Deus. Olha que coisa linda. Lá em 2 Samuel 6. Só que ele foi do jeito que ele achou que era melhor. Vou comprar um carro novo. Vou fazer uma festa, todo mundo adorando. Alegria, né? Aquele cultão bem, sabe? Que termina lá em cima, todo mundo feliz. Não parecia que era a coisa perfeita. Todo mundo dizendo, Davi, você é o cara. Você foi buscar a arca. Mas o que aconteceu? Os bois tropeçam. Uzá vai segurar na maior boa intenção. E é fulminado. Aí Davi diz o versículo 9, versículo terrível, diz assim: e temeu Davi ao Senhor naquele dia. Davi estava fazendo a coisa certa. Davi, todo mundo falando, Davi, você é o cara, tudo feliz, eu estou buscando a presença. Só que ele estava fazendo do jeito que ele queria. Nós não podemos fazer as coisas do jeito que a gente quer. Davi não tinha consultado os anciãos, não tinha consultado a lei. Havia uma forma. Sabe, irmãos, Lutero dizia, rejeite qualquer ensinamento que não provém da Escritura, mesmo que ele faça chover milagre todos os dias. Não é o que dá certo, é o certo. Se nós amamos as pessoas e queremos, nós temos que definir na nossa vida. Se nós queremos encher um barracão, nós queremos encher o céu. E a única mensagem que enche os céus é o Evangelho. Então, andeis dignamente, vocação é isso. A criação anseia pela manifestação dos filhos, porque um filho é a imagem visível do Deus invisível. Nós, a igreja, somos essa imagem. Nós, ministros do Senhor. Andeis dignamente. Tá, mas como andar dignamente? O próprio texto já diz aqui, ó. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis dignamente, segundo a vocação que vocês foram chamados. Como que eu vou andar dignamente? Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo libera algumas características que nós devemos ter. Não são todas, são aquele que quis falar para Éfeso e a que Deus quer falar para nós aqui hoje. Primeira coisa, quer andar de maneira digna da vocação? Paulo diz assim, com toda humildade. Ao mesmo tempo que é uma obra excelente, ao mesmo tempo que nós somos ministros de coisas espirituais, ao mesmo tempo que nós estamos diante da glória de Deus, que nós ministramos aos homens, nós temos que tomar cuidado para não se perder. E a primeira coisa que Paulo diz, você tem que andar com toda humildade. Por quê? Porque é um princípio do reino. Tiago 4,6, Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste o soberbo. Desde quando eu me converti, assim, a coisa que eu mais admiro no homem, eu conheci bastante homens de Deus, cara. Tive a chance de conhecer, não vou citar nomes, Deus me agraciou. Mas uma das características que mais me impressiona num homem, que eu posso dizer é um homem de Deus, é a humildade. Sabe, irmãos, não se impressione, não se perca. Por quê? Porque Deus dá graça ao humilde. E o que é a nossa vida sem a graça de Deus? Agora você consegue entender, a gente tem outra frasinha bem legal, Deus não faz acepção de pessoas, é verdade, para salvação, mas Deus está dizendo aqui que tem um tipo de pessoa que Ele não troca ideia, é o soberbo. Tem um tipo de pessoa que Ele fala assim, falou, mano, não quero mais papo com você. Olha assim, né? Ah não, esse cara eu não quero falar com ele. É o soberbo. Como no ministério, às vezes a gente pode deixar a soberba entrar, porque a gente lidar com coisas, poderes que, cara, um político não tem, poderes que um jogador de futebol não tem. Cara, o ministério é um lugar perigoso. E Paulo está dizendo assim, o ministro tem que andar em toda a humildade, senão ele não vai andar de maneira digna da sua vocação. Mas hoje a gente fala, aquele cara é uma benção, mas tem umas coisinhas aqui, né? Somente quando ele é americano, né? Eu trouxe muitos americanos para o Brasil, assim, do rap. Aí os caras falam, não, o cara é uma benção, mas é americano, né? Eu falo, mas como assim é americano? Não, os caras têm umas
né? Porque o cara está em outro patamar, está em outro nível. A gente começa a achar algumas desculpas para a falta de humildade, mas a Bíblia está dizendo que um ministro, que alguém que quer andar dignamente, tem que andar com toda humildade. Porque Deus resiste o soberbo. Lembra do jovem rico de Lucas 18? Ele era soberbo. O Senhor trata ele com respostas, perguntas, evitando. Mas Zaqueu, Lucas 19, você vira uma página. O cara era um pilantra, mas ele era humilde. Jesus falou: hoje eu vou dormir na tua casa. Irmãos, que a gente possa manter a humildade no ministério. Que nós possamos entender a nossa condição diante de Deus. Para a gente não se tornar como a elite religiosa da época de Jesus. Por que eles não puderam reconhecer o Messias? Por que a maioria deles não puderam? Porque eles eram soberbos. Lembra do publicano e do fariseu que entravam no culto para orar? Às vezes a gente vai no culto e só porque a gente é pastor, a gente acha que a gente não foi no culto para cultuar a Deus. Não sei você, mas às vezes eu falo, Deus fala assim: ô Tiago, você vai me adorar ou não vai, mano? Porque eu estou preocupado aqui e lá, porque eu tenho que ministrar, porque eu tenho que ir na Bíblia, não mais para Deus falar comigo, mas para achar uma palavra para pregar. Não. Aquele cara orava de si para si mesmo, dizendo assim: graças te dou, ó Pai, porque não sou como esse publicano. Porque quando você começa a ser soberbo, você já não olha mais para Deus e fala, quando o homem vive diante de Deus, ele diz: ai de mim. Mas quando eu começo a achar assim, só porque agora eu não sou tão ruim, quando há 12 anos atrás eu fui para Jesus, aí eu já começo a olhar para o lado e dizer: cara, eu não sou como esses caras. Eu dou o dízimo, né, mano? Do endro, do cominho. Já viu o endro e o cominho? Era uma sementinha. Eu jejuo 2 vezes por semana. Os fariseus jejuavam, oravam, atravessavam mares para fazer prosélito à religião dele, faziam visitas às viúvas, a tomar aquele cafezinho da tarde. Eles tinham toda uma prática religiosa, que a gente hoje, fariseu, se tornou sinônimo de coisa ruim, mas na época deles o sonho de todo mundo era ser um fariseu. Às vezes as pessoas olham e falam: nossa, como eu queria ser um pastor, cara. Mas só que Deus olha para nós e fala: cara, que saudade que eu tenho. Agora o publicano, ele batia no peito humildemente e dizia assim: "Sê propício a mim, pecador." E Jesus disse: aquele ali voltou para casa justificado, porque Deus dá graça. Quer se fortificar no ministério? Um dia Paulo disse para o seu pupilo: fortifica-te na graça. Um dia Paulo estava de cara também, ele tinha um espinho para não se exaltar muito. Deus colocou um espinho, o cara que orava e o morto ressuscitava, o cara que o lencinho dele curava. Ele falou: Senhor, tira esse espinho de mim também, mano. Tem um mensageiro de Satanás que bate na minha cara todo dia. Às vezes a gente no ministério tem esses mensageiros. E o Senhor só olhou para ele e falou: não, Paulo, não vou tirar. Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa, não é na tua força, é na tua fraqueza. Humildade. Eu coloquei algumas características da pessoa que é humilde. Primeira coisa, você que está anotando, o humilde, ele é ensinável. Ele está sempre ensinável. Ele nunca fecha e diz: eu sei tudo. Então por que nós temos que andar no ministério na vocação, vamos dizer assim, com toda a humildade? Porque nós temos que ser ensináveis todos os dias. Nós temos que aprender com as circunstâncias, com as pessoas, com a palavra. Nós temos que aprender. Não adianta querer ensinar um coração que não é humilde para aprender. Às vezes nós paramos, Deus parece que não está nos ensinando mais nada, porque não há humildade para aprender. Não é porque Deus parou de ensinar. E o crescimento e o amadurecimento espiritual depende de sermos ensináveis. Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Como que a pessoa vai guardar, vai aprender, se ela não é humilde? Como que nós vamos? Não, eu já sei, é assim, porque eu fazia assim no passado, mas o passado passou, mano. Sabe, mudou as coisas. Os princípios não, mas nós temos que aprender a aplicar os princípios. Quando diz assim, ensinando a guardar os mandamentos. Discipular pessoas não é ensinar os mandamentos, é ensinar elas a guardar. Como que eu ensino uma pessoa a orar? Orando com ela. Não é falando: ó, existe 20 maneiras de orar. Leia essa apostila. Então eu tenho que andar com pessoas mais maduras que eu para aprender. E é difícil, né, irmãos? Maturidade é o tipo de coisa que a gente não aprende sozinho. A gente só aprende com alguém mais maduro que nós. Quem que tinha maior revelação, Paulo ou Barnabé?
Quem que tinha um ministério mais embaçado? Pode falar, Paulo. Paulo era o cara, mas ele teve que submeter a Barnabé para aprender coisas que ele não tinha. Sabe, a gente tem que, cara, reconhecer, dizer, eu preciso amadurecer nessa área. Por isso que a humildade é importante, vai me tornar ensinável. Vai ter coisas que eu não vou aprender sozinho, não vai vir um anjo no meu quarto, não vai vir Jesus. Eu vou ter que, por isso que é a igreja. Por isso que um movimento como esse é precioso. Por que Deus ama a unidade? Porque na unidade, a pessoa está reconhecendo que ela não sabe tudo. Na unidade, um se submete ao outro. Por exemplo, vai ter congregações aqui que é forte na área do louvor, da adoração, da música. Lá está sobrando, está quase dando briga, porque é muito ministro de louvor. Mas tem outra igreja que está fazendo playback. Então quando a gente começa a ter unidade, a gente sabe que ninguém quer roubar membro de ninguém. Aí aquele pastor vai chegar para o outro e dizer, cara, Deus tem dado uma graça para nós nessa área. Eu vou emprestar uns ministros lá para você, formar, vamos abrir uma escola de música lá, vamos até a tua igreja nessa área, e aí aquela igreja aprende. Só que aquela igreja que está recebendo isso, está forte na intercessão. A galera ora, a galera intercede, mas aquela outra não. E ele vai servir, vocês estão entendendo por que Jesus fez uma oração? Em João 17, dizendo, Pai, que eles sejam um. Você já parou para pensar nisso? Nós fazemos oração todos os dias para que Jesus responda, mas tem uma oração que Jesus fez e nós podemos responder, que é a oração da unidade. Porque na unidade a gente está reconhecendo que nós podemos aprender uns com os outros, amém? Então tem que ser humilde para aprender a ser um melhor filho, um melhor esposo, uma melhor esposa, um pai, um ministro, enfim. O humilde, ele reconhece os seus pecados para com Deus. Sabe, Davi, ele teve que voltar a temer. Sabe, às vezes na caminhada a gente vai achando que só porque a gente trabalha, só porque a gente é o queridinho de Deus, a gente já pode fazer alguns pecadinhos que não tem problema mais. Só que a gente tem que ser humilde para andar. Se a gente quer andar dignamente, nós temos que reconhecer os nossos pecados para com Deus. Qual que foi a diferença básica de Saul e Davi? Vamos falar a verdade. Nós estamos só entre pastores. Você já viu um pastor ser excluído do ministério porque não esperou o pastor presidente para tirar a oferta? Ou porque fez uma desobediência, Deus mandou ele fazer tal. Se o cara fosse excluído por desobediência, todo mundo. Deus tinha falado, ó, mata tudo e tal. Saul fez um. Agora você já viu um pastor ser excluído por causa de adultério? Acompanhado de assassinato e aparecendo Cidade Alerta, mano. O cara dizendo assim, cota para mim, ó lá Davi, rei de Israel. Ele pegou a mulher de Urias. Davi está nas páginas dos jornais. Mas por que Deus exclui Saul e Davi não? Porque Davi era humilde para reconhecer os seus pecados. Saul, quando pecava, sabe o que ele falava? Ô Samuel, eu já sei, não, pequei, eu estou ligado, toca aí. Eu tenho um ministério aqui, mas vamos dar um rolezinho comigo aí para o povo ver que meu ministério. O Brasil está cheio de Saul, cara. Que nos bastidores está o pecado, no bastidor o cara manifesta endemoniado, mas ele quer dar rolezinho para o povo. E ele acha que só porque ele profetiza, junto com os profetas de Ramá, Deus está com ele. Ele acha só porque ele tem uma armadura feita pelos filisteus, só porque ele é rei de Israel, só porque não pode tocar no ungido. Ele nunca reconhecia. Ele sempre arrumava uma desculpa. Não, mas veja bem, agora Davi era lindo, cara. O cara chegava, você pecou, Davi, ele falava, pequei contra o Senhor. Ele não ficava dizendo, não, mas é que Betseba era uma gata, né, mano? Tava tomando banho ali, né? A carne é fraca, né, mano? Não, eu pequei, cara. Nós temos que ser humildes para reconhecer nossos erros diante de Deus. Nós temos que ser humildes para reconhecer os nossos pecados diante do próximo. Porque às vezes fala, não, Deus beleza, agora eu não vou dar o braço a torcer. Só que não peça perdão para Deus de algo que você fez para o próximo. O filho pródigo, ele diz, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno. Sabe o que é quando você reconhece teu pecado? Você não tem mais direito nenhum, você reconhece. Arrependimento é você dizer, eu não sou digno mais. Davi, quando ele reconhece seus pecados, se você é em Israel até hoje, ele é honrado. Porque Deus não se envergonha de alguém que reconhece seus pecados e é restaurado. Agora, aquele que moca os seus pecados, a Bíblia diz, nunca prosperará. Ele pode prosperar diante das pessoas, mas diante de Deus, Davi diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido de dia e de noite, porque o Satanás estava pesando a mão dele sobre mim. É isso que diz Salmo 32? Não. A gente acha que quando peca, é o diabo. Abriu uma brecha, não é o diabo, irmãos.
É o Deus, Davi disse assim, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Por que a mão de Deus pesa? Para que a gente se arrependa e volte para Ele. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Nós somos disciplinados pelo Senhor, não é por Satanás. A Bíblia diz em Hebreus que Ele só açoita o filho que Ele ama. Zaqueu, quando se arrependeu, ele foi humilde para reconhecer os pecados e restaurar com as pessoas. O problema dele era roubo, grana. Ele foi lá e deu metade aos pobres, depois foi na casa de cada pessoa que ele tinha cobrado imposto a mais e foi devolver. Nós no ministério muitas vezes temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Cara, vão pensar que você é um homem de Deus. Tem que ter humildade. O humilde, ele recebe e aceita a repreensão e a disciplina. Lembra de Davi e Natã? Vou falar de Davi para resumir. Natã conta aquela historinha. Davi fala, quem é esse cara? Ele falou assim, esse cara é você. E daí Davi reconhece, e depois de tudo aquilo, acontece tudo aquilo na vida dele. O filho dele morre, em nenhum momento ele chega, Deus, eu me arrependi, o Senhor. Nós temos que estar abertos às consequências e à disciplina. No ministério. Eu não sei como que é o governo na tua igreja local, mas irmãos, nós não estamos acima do bem e do mal. Nós temos que ter alguém que puxa a nossa orelha. Nós temos que ter alguém que diz, DH, você está pirando, cara. O que você falou ali não era bíblico. O jeito que você está tratando a tua esposa, nós temos que também, irmãos, ter alguém que cuide do nosso coração. Alguém ali onde ali eu não sou o pastor fulano de tal. Prazer, eu sou o pastor DH. Não, ali eu sento e falo, mano, eu vim no avião, cara. Tinha uma loira do meu lado, cara. Ela veio batendo coxa na minha, eu não cobicei ela, mas, cara, eu quero te confessar essa tentação. Porque quem confessa a tentação não vai precisar confessar pecado. Só que nós não. Nós não temos, às vezes, esse lugar de confiança. Mas a Bíblia diz em Tiago, confessai as vossas culpas uns para os outros e orai uns pelos outros para ser curados. Curado é diferente de perdão. Curado é você vencer um pecado. É você dizer, pastor, queria falar um negócio, cara, eu estou tentado a fazer uma campanha lá, porque as finanças da igreja tá ó, e cara, tá passando isso, mas eu não quero fazer isso, ora por mim. Para que amanhã você não esteja fazendo, cara. Vocês estão entendendo, irmãos? A humildade, nós temos que ser repreendido por alguém, senão a gente se perde. Nós temos que ter alguém que mete o dedo em nós e fala, cara, você não é tão bom assim. Alguém, cara, que não celebre a nossa vida pública, mas que a gente possa abrir o nosso coração. A gente prega para os nossos membros, né? Tem que procurar, você precisa de um discípulo, um discipulador, a gente prega para eles, mas quem? Quem tem cuidado do nosso coração? O humilde, ele é servo. Talvez uma das coisas mais difíceis do ministério hoje é ser servo. A gente quer ser servido. Beija meu anel. Eu sou tua autoridade, hein? Tem que honrar o teu líder, hein? Mas o ministério não é isso. O ministério é o contrário. Paulo dizia, nós apóstolos fomos colocados por último. Nós se fizemos pobres para que vocês fossem ricos. Jesus era essa pegada. Sabe qual era o título do ministério de Jesus? O Filho do Homem não veio para... A declaração ministerial de Jesus era essa. O Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não viemos, irmãos, a nossa vocação não é para ser servido, é para servir e dar a nossa vida pelas pessoas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, a ovelha não tira a vida dele. Sabe quando que o ministério começa a ficar pesado? Quando as pessoas estão sugando a nossa vida. Ai, tem que ir lá visitar esse irmão. Sabe, a pessoa está me sugando. Não, o bom pastor, ninguém suga a vida dele, ele dá a vida dele. Voluntariamente, Jesus dizia, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu já decidi que o ministério, eu dou a minha vida. Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte. Olha que morte gostosa, morte de cruz. Fechou. O ministério pode ser o lugar de maior murmuração se eu não estiver morto. Já foi no velório? Vocês já foram, né? Deve ter feito culto fúnebre. Às vezes lá em Curitiba tem uns planos que é R$ 9,90. Você fala, nossa, que barato. Pode enterrar até o cachorro por R$ 9,90. Só que no dia do velório você entende por que é R$ 9,90. Cara, é aquele café tribulação, mano, que vai ficar com o anticristo. O pão é aquele pão que o diabo amassou. A mortandela é uma mortandela verde assim, ó.
Coisa horrível. Todo mundo reclama do café e o pão com mortandela, menos o defunto, porque ele está morto. Se no ministério a gente não for servo, e só é servo quem é humilde, a gente vai viver na murmuração. Gálatas 5,13 diz: servir uns aos outros em amor. Em amor. Se for por interesse, se for esperando algo em troca, a gente vai se frustrar. A gente vai se chatear. A gente vai se revoltar. Mas se a gente entender o amor que Deus nos chamou, o humilde, ele reconhece que em tudo em sua vida é pela graça de Deus e não pelo seu mérito. Sabe, irmãos, a gente vai fazer muitas coisas extraordinárias, mas continue falando como Davi: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não é pelo meu braço, não é pela minha competência. Ele que opera em mim tanto querer quanto efetuar. O único mérito, se eu tenho algum mérito, é ter dizer: Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Então, irmãos, por que nós temos que ser humildes? Porque Paulo está dizendo: andeis dignamente. Primeira característica, com toda a humildade. Então, cuidado com o ministério ostenta unção. Hoje está na moda ostentação, né? É o funk ostentação. E tem um ministério ostenta unção. Irmão, o que aconteceu com você quando você veio aqui na Novo Território e escutou a pregação do DH? Pastor, a gente fala que é para a glória de Deus, cara. Mas não é. Às vezes é para a nossa glória. Então nós temos que entender que tudo na nossa vida é a graça de Deus, amém? Não perca a simplicidade no ministério. 1 Timóteo 3 diz que uma das características do ministro, ele tem que ser moderado em tudo. Cuidado com os extremos, cuidado. Não, mas Deus tem que... Não, cuidado. 2 Coríntios 11,3, mais receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, seja corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Cuidado com a ostentação. O humilde, ele rejeita a glória dos homens, mas aceita a recompensa de Deus. Provérbios 22,4, o galardão da humildade são riqueza, honra e vida. Provérbios 15:33, a humildade antecede a honra. Mas Provérbios 11:2 diz: a soberba antecede a queda. Mateus 5:3, bem-aventurado, feliz é o humilde de espírito. Por quê? Porque dele é o reino dos céus. Por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque você escondeu as coisas dos sábios, dos instruídos, e você revela aos pequeninos. Ele não está falando de estatura, ele está dizendo de pessoas que são humildes de espírito. Deus vai começar a entregar, cara, os segredos do reino dos céus. Como ser humilde? A própria Bíblia responde. Mateus 11:29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e acharei descanso para a vossa alma. Vamos olhar mais para Jesus. Eu vou parar só aqui na humildade, depois vocês estudam a mansidão, a longanimidade, o suportar uns aos outros em amor, e o esforço de manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou no próximo café eu continuo. Mas eu vou parar aqui na humildade. Como ser humilde? Olha para Jesus. Talvez a coisa mais difícil hoje, eu estou falando, irmãos, lá em Curitiba, talvez aqui não, mas é o pastor olhar para Jesus. A gente procura tanto referenciais. A gente olha tantas pessoas que deram certo e fala: cara, se está dando certo para o cara, acho que o caminho é aquele ali. Nós temos que olhar para Jesus. No Monte da Transfiguração, quando apareceu Moisés, Elias e Jesus, Pedro se impressionou, falou: vamos fazer 3 tendas, aqui está o curso de liderança que nós precisamos, os maiores, a lei, o profeta, e agora esse aqui que é o novo da moda. Mas veio uma voz do céu que dizia: não, Pedrão, você está errado. Desapareceu Moisés e Elias dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Nós temos que ser pastores como Jesus era. Ele era humilde. Jesus curava um cara, não postava um vídeo no YouTube. Ele dizia: não conta para ninguém. Jesus, quando queriam fazer ele rei, o evangelista da época, ele se escondia. Quando falava: vai em Jerusalém, maluco, está tendo a festa lá, todo mundo, você quer ser conhecido? Ele: não vou. Quando a galera saía, ele falou: agora eu vou. Quando Jesus era tentado a transformar pedra em pães. Hoje nós somos tentados no ministério. Você não é pastor? Você não é ungido? Se fosse qualquer pastor, ia dizer: Senhor, mostra que o Senhor é com o teu servo. Ele falou: não, nem só de pão vive o homem. Eu
cara estava com fome, 40 dias. Só que ele falou, a minha necessidade não é maior. A identidade dele era de filho. Ele estava sendo tentado. Ele disse, você não é o filho de Deus? Se você olhar, depois, antes da tentação ele tinha sido batizado e o pai dizia que ele era filho. O diabo estava tentando ele, falando assim, faça alguma coisa. Mostre que você é filho de Deus. Nós não somos tentados no ministério, fazer um borogodó, para mostrar que a gente é homem de Deus. A gente olha para o lado e vê o ímpio prosperando, igual Asaf no Salmo 73. Fala, olha lá, mano, os caras fazem tudo errado, a vida do cara, o cara bate na esposa, o cara... cara. Asaf estava assim, e os pés dele quase se desviaram, até que ele entrou no santuário do Senhor. Então, eu quero deixar essa palavra na maior humildade. Depois leia sobre a mansidão, longanimidade, suportando e sobre a unidade. Mas que nós possamos entender que andeis dignamente. Existe uma dignidade na nossa vocação. Nós temos que restaurar isso e dizer que precioso, que excelente obra. Então essa excelente obra, ela demanda de mim também uma postura digna, honrada daquilo que eu fui chamado. Amém? É uma alegria, irmãos. Nunca pense, cara. Independente se você tem um salário alto, se a tua igreja reconhece, se Pelotas te reconhece, entenda que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos depositando na eternidade. E um dia, Deus não fica devendo nada para ninguém. Só de ouvir da boca dele, servo bom e fiel. Essa é a minha recompensa, cara. Eu que tinha que chegar no céu agradecendo ele, mas diz, quando ele nos receber, ele vai dizer, servo bom e fiel. Você é bom porque você foi fiel, não é porque você tinha uma mega... Lá não vai ser medido as coisas pelo número de pessoas, pelo número de views no YouTube, mas pela fidelidade. Pela fidelidade. As nossas obras, Paulo, nós não vamos passar no tribunal para juízo, mas nós vamos passar pelo bema, as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. Todas as motivações naquele dia vão ser desnudadas. E vai ter cara que aqui achava que era um ministério pá, vai virar paia, vai queimar tudo. Mas às vezes... aquele cara precioso que ensinava o certo, que dava a vida dele, vai passar e vai ser uma pedra preciosa. E o Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo. Feche sua cabeça, curve seus olhos, quer dizer, curve sua cabeça, feche seus olhos. Sei que hoje você possa... Como eu disse, eu tenho idade para ser filho de vocês, ministerialmente, eu sou muito novo, convertido também. Mas a palavra de Deus, e quem falou foi o apóstolo Paulo, pelo Espírito. Eu quero olhar para esse prisioneiro do Senhor e eu quero andar com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando tudo, uns aos outros em amor. Suporte aquela ovelha em amor. Não é não falar a verdade para ela, não, você sabe que ela é traiçoeira, que ela não te engana. Deixe claro isso para ela, mas ela vai dizer, puxa, mas por que ele continua me amando? Era o que Jesus fazia com Judas. Fala a real. Jesus sabia que o cara era um pilantra, mas Judas não pôde olhar para Jesus e dizer que Jesus era um pilantra. Sabe? Suporte o Judas, porque quando vir o Pedro também vai dar certo. Agora, quando a gente bloquear o nosso coração, a gente vai perder muitos Pedro. Sabe, talvez aquela pergunta que ele fez para Pedro se aplique a nós nessa manhã, tu me amas? Então apacenta. Sabe, pastores? É uma vocação maravilhosa. Sabe, não se sinta menos, não pense assim, puxa, eu queria estar fazendo outra coisa. Não, o Senhor nos chamou e hoje a palavra dele é andeis dignamente. Sabe, existe uma dignidade no ministério, existe algo precioso. E se você olhar os homens do passado, eles não foram reconhecidos em vida. Hoje a gente fala deles, cita a frase deles, mas na época deles, cara. Às vezes nós queremos nosso galardão aqui, ele não é aqui. Claro, Deus ele compartilha alegrias com nós aqui. Não estou dizendo que o ministério é só... Mas está entendendo qual que deve ser o nosso foco? Olhando firmemente para o autor. Quando o autor Hebreus diz isso, ele não está falando para olhar para um medalhão. Ele está dizendo assim, da galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 e o capítulo 12, ele diz, agora nós corramos também. Porque nós temos essas testemunhas, essas nuvens. E se essas testemunhas da Bíblia não nos te servir, olhe para Jesus, porque Ele suportou tudo. Porque pela alegria que lhe estava proposta. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Pepel.
isso que está acontecendo aqui, Pai, é algo muito difícil. O Senhor sabe como a unidade é difícil, porque o homem, nós somos embaçados. Mas isso também é um sinal do que o Senhor quer fazer nessa cidade, porque a tua oração está sendo respondida nessa manhã. Que eles sejam um. Todos os pastores que têm correspondido à Pepel, talvez numericamente não são as maiores igrejas da cidade, porque geralmente os grandes não querem, eles já acham que sabem. Mas o Senhor sempre é assim, o Senhor pega aquilo que não é. Eu peço que essa palavra seja abençoadora, Pai. Eu sei que talvez não ela toda falou com todos, mas se algum tópico, alguma coisa, que eles guardem. Aquilo que é do DH, aquilo que é de um menino, eles esqueçam, mas aquilo que é da Tua palavra possa ser o martelo que esmiúce a penha, Deus. Possa fazer a gente sair daqui, Pai, com decisões práticas. Aquilo que o Senhor fez brilhar na consciência de cada um, arder no coração, que saiam por essas portas, Pai, e seja prático na nossa vida, Pai. Que antes de a gente ser um pastor, Pai, nós somos Teus filhos. Antes de ministrar aos homens, nós ministramos a Ti e somos ministrados, somos transformados de glória em glória. Restaura o nosso lugar secreto. É o que eu te peço, Deus. E que a gente possa prosseguir, como essa canção diz, entendendo que há um prêmio da soberana vocação. Essa é a nossa vocação, Senhor. Nós não prestamos para mais nada, a não ser dizer sim para os céus. Não existe mais um sonho na nossa vida que não esteja o Senhor ali. Não há mais um começo, um meio, um fim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.